Então eu estou aqui para poder fazer essa homenagem aos pais e dizer para vocês que um movimento que a gente precisa fazer pelo Brasil é a inclusão dos homens, a inclusão dos pais, a inclusão desses homens no nosso sistema. Nós temos uma tendência em excluir os homens do nosso sistema. Isso é histórico, porque a gente vem de uma história no Brasil onde os homens que vieram para cá, que são primeiro os portugueses, têm uma história aí de violência, uma história de exploração contra essas pessoas que já estavam aqui e pelo nosso país. E aí o que a gente vê, então, que esses homens, esses primeiros homens que vieram, é quase como se a gente não os quisesse, é como se a gente dissesse que eles não pertencem, a gente está sempre tentando tirá-los da história, né? Sempre dizendo que eles tiveram algo que a gente gostaria que não tivesse acontecido. Só que se não tivesse acontecido, nós hoje não estaríamos aqui. E quando eu falo nós mesmo, eu não estaria aqui hoje se o português não tivesse vindo para cá. Se não houvesse acontecido tudo o que aconteceu do jeito que foi, eu não existiria. E nem vocês. Eu não existiria e nem você. Você também não existiria. Então, quando a gente tem essas queixas a fazer, né, em relação à nossa história, a gente reproduz isso hoje quando a gente tem queixas em relação aos nossos homens. E essa história tem se repetido. Os nossos homens, eles não conseguem ficar na família. A gente tem muitas famílias onde só as mulheres ficam. Assim como as famílias das portuguesas que ficaram lá e foram abandonadas para que os homens pudessem vir para o Brasil para fazer toda essa descoberta, esse desbravamento do Brasil. Aquelas mulheres lá e seus filhos ficaram lá. Então há esse movimento, né, da gente fazer uma repetição dessas mulheres. E assim como também aqui as primeiras mulheres índias que tiveram filhos com esses homens também não ficaram, porque alguns voltaram, alguns seguiram para um novo povoado, para fazer um novo povoado e deixaram essas índias com seus filhos. Então, essa história de abandono das mulheres com seus filhos, ela é muito antiga. Muito antiga. E a gente também tem muitas histórias que se cruzam, porque as histórias também dos negros e as histórias dos índios, né, que não puderam também ficar com seus filhos, também estão aí. É o nosso passado, é a nossa herança. E o que a gente percebe, então, muitas vezes hoje, é essa repetição acontecendo família por família de brasileiros. Então, eu estou aqui fazendo essa colocação e dizendo da importância que tem da gente fazer um movimento de inclusão dos homens. Eu queria te chamar também para que você possa reverenciar todos os homens brasileiros. Reverenciar e incluir todos os homens brasileiros, do índio que já estava aqui, do português que veio, do negro e de todos os outros que vieram de tantos outros países. Vamos olhar para cada um deles, todos esses homens que compõem a nossa nação, que ajudaram a nós, mulheres, a formarmos a nossa nação, que nós possamos olhar para esses homens como iguais, como companheiros, como pessoas que estão aqui para somar conosco. Vamos olhar para eles. Eu convido a você que olhe para eles, que olhe para esses homens e que você também reverencie esses homens, todos eles. Que você reconheça a grandeza deles. Que você reconheça que eles fazem parte. Que você reconheça que você precisa deles. Que você reconheça que sem eles você não existe. Que o Brasil não existe sem eles, sem a força deles, sem a presença deles. Vamos reverenciar a todos esses homens. Vamos incluí-los. Então eu convido você
que também faça esse movimento de inclusão, porque nós precisamos que isso seja feito por muitas e muitas pessoas, para que a gente possa prosperar no Brasil, para que o Brasil possa ir para frente. Sem esses homens, sem prosperidade, sem esses homens, sem futuro. Então eu convido você que também faça esse movimento de inclusão, para que a gente inclua todos eles. Vem comigo, vamos fazer juntos. Compartilhe com as pessoas que você gosta, compartilhe com todos da sua família, compartilhe com os amigos. Vem comigo rumo ao mais.